Você já parou para perceber que existem pessoas que, mesmo sem dinheiro no banco, caminham pelo mundo como se fossem donas de tudo? Elas não têm patrimônio, não têm conta recheada, não têm investimentos milionários, mas há algo nelas, uma energia, uma presença, uma certeza inabalável. E você já reparou também que existem pessoas nadando em dinheiro, mas que vivem atormentadas, com medo de perder tudo, se sentindo vazias, pobres por dentro? O que separa essas duas realidades não está no banco, está na mente. E foi exatamente isso que Emma Curtis Hopkins descobriu há mais de 100 anos, quando vivia numa época ainda mais dura do que a nossa. Se você está assistindo a este vídeo agora, é porque algo dentro de você sabe que é possível se sentir rico antes mesmo de o dinheiro aparecer. E você tem certeza. Emma Curtis Hopkins não apenas ensinou isso, ela viveu isso. E hoje você vai descobrir como fazer o mesmo. Fique até o final, porque vou revelar o exercício mental exato que Emma usava com suas alunas e que transformou a realidade financeira de mulheres que não tinham absolutamente nada. Antes de você entender como se sentir rico sem dinheiro, você precisa conhecer a mulher que desafiou o mundo para provar que isso era possível. Emma Curtis Hopkins nasceu em 1849, numa América que ainda tratava mulheres como propriedade. Ela não podia votar, não podia ter conta bancária sozinha, não podia sequer falar em público sem ser ridicularizada. Mas Emma tinha algo que o mundo não conseguia calar: uma mente poderosa e uma conexão espiritual profunda. Ela começou sua jornada ao lado de Mary Baker Eddy, fundadora da ciência cristã. Mas enquanto Mary queria controlar tudo e todos, Emma via algo maior. Ela via que a verdadeira riqueza não estava no controle externo, mas na liberdade interior. Quando Emma rompeu com Mary e fundou sua própria escola de ciência mental cristã em Chicago, ficou sozinha, sem dinheiro, sem apoio, sem estrutura. As pessoas diziam que ela iria à bancarrota, mas Emma fez algo revolucionário. Ela decidiu se sentir rica antes de ter qualquer centavo. E você sabe o que aconteceu? Em poucos anos, sua escola se tornou a maior do país. Ela treinou centenas de professores espirituais que fundaram movimentos inteiros. Ernest Holmes, fundador da ciência religiosa, foi aluno dela. Os Fillmore, fundadores da Unity Church, foram alunos dela. Dezenas de líderes espirituais que hoje conhecemos aprenderam com Emma. Mas como ela fez isso? Como uma mulher sem nada se transformou em professora dos professores? Ela dominou o segredo que vou revelar agora: a diferença entre pobreza e riqueza mental. Emma Curtis Hopkins ensinou algo que até hoje poucas pessoas entendem. Você não é pobre porque não tem dinheiro. Você não tem dinheiro porque se sente pobre. Deixe isso penetrar fundo. A pobreza não começa na conta bancária. Ela começa na mente. Não tem como você prosperar se estiver sempre falando, pensando e sentindo a escassez. Emma dizia: a mente que se sente pobre atrai pobreza. A mente que se sente rica atrai riqueza. E você pode escolher o que sentir, independentemente do que aparece na sua conta. Mas, atenção, ela não estava falando de fingir que você é rico. Não era sobre aparentar riqueza ou se endividar para parecer bem-sucedido. Era sobre algo muito mais profundo e real. Emma ensinou que existe uma substância invisível de abundância que permeia o universo inteiro. Ela chamava isso de substância divina. E essa substância não conhece escassez. Ela é infinita, ilimitada, sempre disponível. O problema? A maioria das pessoas está desconectada dessa substância porque sua mente está programada para a escassez. Vou te dar um exemplo prático. Imagine duas mulheres. As duas têm exatamente R$ 50 na conta, só isso, nada mais. A primeira mulher acorda e pensa: meu Deus, só tenho R$ 50, não vai dar para nada, estou quebrada, não sei como vou pagar as contas, estou desesperada. A segunda mulher acorda e pensa: eu tenho R$ 50, isso é um começo. Eu sou grata por ter isso agora, e eu sei que mais está vindo.
Eu sou abundante, eu sou próspera, estou conectada com a fonte infinita de riqueza. Qual dessas duas mulheres você acha que vai atrair mais dinheiro? Emma disse que a segunda mulher já é rica, mesmo com R$ 50, porque a riqueza dela não depende do saldo bancário. Ela depende da conexão mental com a abundância divina. E aqui está o segredo. Quando você se sente rico por dentro, o universo conspira para refletir isso por fora. Deixe-me contar uma história real de uma das alunas de Emma Curtis Hopkins. Margaret era uma mulher de 38 anos que vivia em Nova York no final dos anos de 1800. Ela era viúva, mãe de 3 filhos e trabalhava como costureira. Ganhava tão pouco que mal conseguia alimentar as crianças. Vivia num quarto apertado, úmido, frio. Um dia, Margaret ouviu falar de Emma Curtis Hopkins e de suas aulas sobre ciência mental. Ela juntou as moedas que tinha e foi até Chicago para assistir a uma única aula. Era tudo o que ela podia pagar. Quando chegou lá, Emma perguntou a ela: "Como você se sente em relação ao dinheiro?" Margaret começou a chorar. "Eu me sinto desesperada. Eu não tenho nada. Meus filhos passam fome. Eu trabalho até minhas mãos sangrarem e ainda assim não é suficiente." Emma olhou nos olhos dela e disse algo que mudou tudo. "Você não é pobre, Margaret. Você está apenas pensando pensamentos de pobreza. E enquanto você pensa pensamentos de pobreza, a pobreza será tudo o que você vai experimentar." Margaret ficou confusa. "Mas como eu posso pensar diferente se minha realidade é essa?" E aqui Emma ensinou algo revolucionário. Sua realidade externa é apenas o reflexo do que você carrega internamente. Se você quer mudar sua realidade, precisa mudar primeiro o que está dentro de você. Você precisa se sentir rico antes de ter riqueza. Emma então deu um exercício para Margaret. Todos os dias, ao acordar, antes de pensar em qualquer problema ou dificuldade, Margaret deveria fazer o seguinte: sentar-se em silêncio por 10 minutos. Fechar os olhos e repetir mentalmente: "Eu sou filha da substância divina. Toda a riqueza do universo flui para mim agora. Eu sou rica. Eu sou próspera. Eu sou abundante." Sentir essa abundância como se já fosse real. Sentir gratidão. Sentir a paz. Sentir a certeza. Margaret achou estranho, mas decidiu tentar. Afinal, o que ela tinha a perder? Ela voltou para Nova York e começou a praticar todos os dias. No começo, era difícil. Sua mente estava puxando para os problemas, mas ela persistiu. E então, algo começou a mudar. Primeiro, ela começou a se sentir diferente. Menos ansiosa, menos desesperada, mais leve, mais confiante. Depois, as oportunidades apareceram. Um cliente elogiou seu trabalho e a recomendou para outras pessoas ricas. Em poucas semanas, Margaret tinha mais encomendas do que poderia fazer. Ela contratou 2 ajudantes. Depois, abriu uma pequena loja. Em um ano, ela estava ganhando 10 vezes mais do que ganhava antes. Mas o mais impressionante não foi o dinheiro, foi uma transformação interna. Margaret escreveu uma carta para Emma dizendo: "Eu finalmente entendi. A riqueza sempre esteve em mim, eu só precisava despertar para ela." O exercício mental de Emma Curtis Hopkins. Agora, chegou a hora de você aprender o exercício exato que Emma Curtis Hopkins ensinou. Este é o mesmo método que ela usou para treinar centenas de pessoas que saíram da pobreza para a prosperidade. E você pode começar agora, não importa quanto dinheiro você tenha ou não tenha. Passo 1. Reconheça a verdade espiritual. Emma disse que a primeira coisa que você precisa fazer é considerar a verdade. Você não é um corpo físico limitado pela matéria. Você é espírito. E o espírito está conectado com a fonte infinita de toda riqueza. Repita isso em voz alta agora comigo. Eu não sou meu corpo. Eu não sou minha conta bancária. Eu sou espírito divino conectado com a abundância infinita do universo. Sinta isso. Não apenas repita mecanicamente.
Sinta a verdade dessas palavras. Passo 2. Negue a aparência de escassez. Emma ensinou que as deficiências que você vê não são reais. É apenas uma ilusão criada pela mente limitada. Diga isso. A pobreza que eu vejo não é a verdade. É apenas uma sombra passageira. A realidade é a abundância. E eu escolho ver a realidade. Passo 3. Afirme sua riqueza interior. Agora você vai afirmar sua riqueza como se ela já fosse real, porque no mundo espiritual ela já é. Repita comigo. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante. Toda a riqueza do universo flui para mim agora. Eu recebo com gratidão. Eu sou grata por tudo que tenho e por tudo que está vindo. Passo 4. Sinta-se rico agora. Este é o passo mais importante. Emma dizia que você precisa sentir riqueza no seu corpo, na sua energia, na sua presença. Feche os olhos por um momento. Imagine que você já tem tudo o que deseja. Como você se sente? Como você respira? Como você caminha? Como você fala? Sinta isso agora. Não espere o dinheiro chegar para se sentir assim. Sinta-se assim agora. Passo 5. Haja como rico. Emma ensinou que você precisa agir de acordo com sua nova identidade. Isso não significa gastar o dinheiro que você não tem. Significa tratar a si mesmo com dignidade, com respeito, com valor. Pare de se diminuir. Pare de aceitar migalhas. Pare de agir como se você não merecesse. Você é filha da abundância divina. Haja como tal. Agora, entenda a diferença entre ilusão e ciência mental. Eu sei o que você pode estar pensando agora. Isso parece ilusão. Eu não posso simplesmente fingir que sou rico quando não sou. E você está certa. Não é sobre fingir, é sobre acessar uma realidade mais profunda. Emma Curtis Hopkins não ensinou ilusão. Ela ensinou ciência mental. Há uma diferença enorme. A ilusão é quando você ignora a realidade e vive num mundo de fantasia. A ciência mental é quando você reconhece que a realidade material é apenas um reflexo temporário de algo muito mais profundo. A realidade espiritual. Emma dizia: o mundo material é moldado pela mente. Se você muda sua mente, você muda sua realidade. E isso não é filosofia. É ciência espiritual. Pense comigo. Antes de qualquer coisa existir no mundo físico, ela primeiro existe como pensamento. Antes de construírem uma casa, alguém pensou na casa. Antes de criarem um negócio, alguém pensou no negócio. Tudo o que existe materialmente nasceu primeiro no mundo invisível do pensamento. Então, se você quer mudar sua realidade financeira, precisa mudar primeiro seus pensamentos sobre dinheiro. Emma Curtis Hopkins esteve décadas à frente de seu tempo. Hoje, a física quântica e a neurociência confirmam o que ela já sabia. A mente cria a realidade. Quando você muda seus pensamentos, você muda suas emoções. Quando você muda suas emoções, você muda suas ações. Quando você muda suas ações, você muda seus resultados. E tudo começa com a decisão de se sentir rico agora. Agora aprenda como aplicar isso na sua vida hoje. Você não precisa esperar para começar. Você pode começar hoje, neste momento exato. Aqui está o que você vai fazer assim que este vídeo terminar. Primeiro, pare de falar sobre pobreza. Emma dizia que cada vez que você fala "não tenho dinheiro", você está reforçando a pobreza em sua mente. Pare com isso. Comece a falar sobre abundância, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado. Segundo, pratique o exercício mental todos os dias. Reserve 10 minutos pela manhã e 10 minutos à noite para fazer o exercício que eu te ensinei. Reconheça sua natureza divina. Negue a escassez. Afirme a riqueza. Sinta-se rico. Terceiro, seja grato pelo que você tem agora. Emma ensinou que a gratidão é uma porta de entrada para mais abundância. Se você tem R$ 10, seja grato pelos R$ 10. Se você tem comida, seja grata pela comida. A gratidão te conecta com a frequência da abundância. Quarto, haja com dignidade.
Mesmo sem dinheiro, você pode agir com dignidade. Cuide de si mesmo. Vista-se bem com o que você tem. Fale com respeito sobre si mesma. Trate-se como a pessoa abundante que você é no mundo espiritual. Quinto, confie no processo. Emma disse que a manifestação não é instantânea. Há um tempo entre plantar a semente mental e colher os frutos materiais. Mas se você persistir, os resultados virão, sempre vêm. Emma Curtis Hopkins viveu numa época em que as mulheres não tinham nada, mas ela provou que a verdadeira riqueza não depende do mundo externo, ela depende do mundo interno. Você não precisa esperar o dinheiro chegar para se sentir rico. Você pode se sentir rico agora. E quando você faz isso, o universo vai conspirar para refletir essa riqueza em sua vida material. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um gostei. Se você quiser continuar descobrindo os segredos de Emma Curtis Hopkins, inscreva-se no canal e ative o sininho. E me conte aqui nos comentários. Você está pronto para se sentir rico agora, mesmo sem ter dinheiro no banco? Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você não é pobre, você é abundante, sempre foi.